partes do Brasil. Você sabe qual foi o dia que mudou a sua vida? 10 personalidades responderam essa pergunta de tirar o sono no documentário Ponto de Virada. O escritor Marcelo Rubens Paiva, o boxeador Éder Joffre, o diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa foram alguns dos que aceitaram esse desafio. E as revelações estão no longa-metragem de estreia do diretor Frank Mora. Quem conversa com o diretor do filme é a repórter Carla Moder, ao vivo de São Paulo. Carla, boa tarde. E uma curiosidade, qual foi o ponto de virada da vida do documentarista? Ele também tem um? Boa tarde, Maria. Pois essa é uma pergunta simples, mas a resposta não é tão fácil assim. Eu já perguntei isso para o Franco, ele deu um tempo para responder. Você já sabe qual foi o ponto de virada na sua vida? Pô, agora todo mundo costuma me perguntar isso, assim, tanto no festival, mas certamente foi quando em outubro agora, último, eu recebi o comunicado da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, dizendo que meu filme tinha sido selecionado, assim. E certamente, acho que depois de saber disso, realmente alguma coisa mudou. E também quando eu vi o filme projetado nesse mesmo festival, que eu considero o maior evento de cinema do país, assim, ver o filme projetado, com a recepção muito bacana do público e tudo mais, certamente aquilo foi um momento transformador para mim, porque eu passei a acreditar que eu vou continuar fazendo isso, entendeu, cinema. E qual é a reação do público ao filme? Pô, é sensacional, assim, independente da ideia que eu possa ter tido, assim, acho que a força do filme, do documentário, está justamente nos depoimentos, que são surpreendentes, assim, todos eles. É muito diferente, quando se fala de virada, geralmente se vê, são viradas financeiras e tudo mais, mas não é nada disso, assim. É muito de dentro para fora, assim, eu quis mostrar não o artista, e sim a pessoa, assim, né. As respostas foram surpreendentes ou foram óbvias? Não, todas elas foram surpreendentes. Nenhuma delas eu esperava que fosse ter tido aquelas respostas mesmo, né? O próprio Marcelo Rubens Paiva, que dá um depoimento muito pessoal, o ator Emília Cortaz, que é o Soldado 02 do Tropa de Elite, o Laerte, cartunista, nossa, incrível mesmo, o próprio Kiko também, que fez a trilha, enfim. Todo mundo imagina que, por exemplo, o momento de virada do Marcelo Rubens Paiva tenha sido o acidente. Isso se confirma? De jeito nenhum. Porque, como te disse, né, muito de dentro para fora. Ele já resolve muitas coisas ali, já no começo do depoimento dele. Ele diz, pô, todo mundo que me olhar pode achar que é o dia do meu acidente. Não é nada disso. Aí ele explica uma outra coisa. Nesse viés também, o Raí, jogador de futebol, assim... como eu disse, né, são viradas que não tem nada a ver assim com viradas financeiras bem-sucedidas, não. Às vezes é uma conversa, é um acontecimento, é o fortuito, é a sorte, assim, que pode mudar alguma coisa mesmo. O filme é um convite à reflexão? Totalmente, totalmente. Eu acho que todo mundo, assim, fica se perguntando, até em e-mails que eu recebo até hoje, assim, depois da sessão da mostra, as pessoas se perguntam, pô, qual que deve ter sido o dia que mudou a minha vida, qual que foi esse momento, né? Basicamente é isso, assim, é muito bacana a gente tentar refletir sobre isso, qual que foi o momento que aconteceu alguma coisa que te fez ter uma atitude para você buscar o seu sonho, alguma coisa nesse sentido. Bom, quem está aqui com a gente também é o músico Kiko Zambianchi, que além de ter feito a trilha do documentário, é um dos entrevistados. Você contou que o momento da virada para você foi um festival que você participou aos 13 anos de idade, que você foi muito mal. Por que se sair tão mal num festival mudou sua vida? Porque eu tinha 13 anos de idade, estava começando a tocar, né, começando a me empolgar com música, e eu fiquei em 6º lugar. Mas aí eu encontrei um outro cara que também, porque a premiação era até o 5º, né? E eu encontrei um outro cara que tinha participado também, que também tinha ficado em 6º. Então eu descobri que tinham vários, né? Que tinham ficado na mesma posição que eu. Isso eram 20 em 6º lugar. Sim, eram vários participantes que ficaram em 6º lugar, e eu era um deles. Isso aí, pra mim, assim, eu falei, não, preciso melhorar. Depois disso, você ganhou o festival? Depois disso, no ano seguinte, o mesmo festival, eu ganhei também. Obrigada, Kiko. Obrigada, Frank. E Maria, já deu tempo de você pensar qual foi o momento que mudou a sua vida? Ai, primeiro mando um beijo aí pro Kiko, sou muito fã dele, e pro Frank. Você sabe que quando vocês estavam falando, eu estava pensando que o momento da virada da minha vida, eu acho que foi o nascimento da minha filha, né? É piegas dizer isso, mas não é? Não é piegas não, eu tava pensando, pensei nisso. Não é? Quando meu moleque nasceu, mudou tudo, né? Muda tudo, a gente então, muda o jeito de pensar, toma mais cuidado com as coisas. E também te dá gás para trabalhar, já
pra alavancar a Parece vida. que passa a ter objetivo, né? Meu, na minha vida foi assim. E profissional, acho que foi uma cobertura do 11 de setembro que a Globo News fez. Eu não sabia se eu queria continuar nessa profissão ou não, estava pensando profissionalmente. E aí teve aquela cobertura que foi um dia terrível para a humanidade. Mas no final de tudo, e depois que aquele dia passou e eu vi o tamanho da responsabilidade, a gente fez uma cobertura muito legal. A Globo News foi um ponto de virada, eu acho que da própria Globo News, da própria emissora. O meu está dando problema? Meu microfone acho que está dando um probleminha, eu tentando bater aqui. Aí eu acho que no final daquele dia eu falei, não é que eu quero continuar a fazer isso com responsabilidade? Tá? E o seu ponto da virada, Marcelo? Não saberia dizer, preciso de um tempo. Sério? Como eu não tive filho ainda, a resposta Não pronta tem- com não tem vocês, essa né? resposta. Vou ter que pensar mais um pouquinho. Flávia Oliveira. Não, eu diria maternidade também. Não Acho que é? não tem Uma nada coisa que tenha me louca. mudado mais. Assim. A sensação de precisar voltar vivo para casa, né? Não é isso? Isso parece que é trivial, mas não é. Você atravessa a rua de forma diferente, espera o sinal fechar. Não, eu penso em voltar vivo para casa. outra Não, coisa. mas é que tem alguém lá te esperando, né? É um compromisso grande com estar vivo. Sem dúvida nenhuma. E você, o ponto de virada seu, Alex, é algum campeonato da Mangueira ou é uma coisa pessoal? Campeonato também é importante o campeonato e o nosso objetivo maior que é a nota que a gente está esperando há muito tempo. Eu tenho certeza que já agora o ponto da virada ele espera que seja nesse carnaval que você está assumindo aí a diretoria, né, Jaguar? Com certeza. Vai ser o grande ponto da virada do Jaguar, se Deus quiser. Baldo, tem mais um assunto para você que a gente falou aí nesse documentário, né, e esse ponto da virada, e hoje você vai falar, outro dia estava conversando sobre um